Graça e paz, meus amados! Está iniciando mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical de Adultos da CPAD. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer tê-lo conosco. E hoje estaremos estudando a nossa quinta lição, que tem por título O Avivamento na Vida da Igreja. Nós iremos abordar o aspecto da igreja primitiva, de como ela se comportou depois da descida do Espírito Santo sobre eles. Iremos também analisar qual a importância, qual a relevância para a igreja na atualidade ter esse avivamento, o verdadeiro avivamento, é claro. Como as igrejas de hoje têm se comportado diante do que Atos capítulo 2 tem nos ensinado e tem a ensinar. É isso que nós iremos abordar a partir de agora. Então fica comigo que depois da vinheta nós iremos estudar a fundo sobre esse tema. Roda a vinheta! Meus queridos, como eu lhe falei, nós iremos estudar sobre o avivamento na vida da igreja. E eu quero trazer os textos a qual nós iremos fundamentar a nossa lição de hoje, a quinta lição. O nosso textuário se encontra lá em Atos, capítulo 2 e o versículo de número 4. E o texto nos diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A nossa verdade prática nos diz: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Com isso, eu te convido para lermos a nossa leitura bíblica em classe, que será uma leitura um pouco extensa. Está lá em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 13. Se você não tem a lição bíblica, acompanhe aí que irá aparecer na tela para você o texto em destaque. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os termos ouvindo em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Meus queridos, tendo lido nossa leitura bíblica em classe, eu quero ler com você e apresentar para você a nossa palavra-chave. E a palavra de destaque é a palavra vida. Veja o significado no dicionário da palavra vida. Vida significa existência, do latim vita, que se refere à vida. É o estado de atividade incessante comum aos seres organizados. É o período
que decorre entre o nascimento e a morte. Por extensão, vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Tendo dito isto, vamos para a nossa introdução e para os nossos tópicos dessa lição. Meus queridos, deixa eu trazer uma breve introdução para vocês. Já anota aí, tá bom? Para você não esquecer. Pois bem, do período de Malaquias, profeta Malaquias do Antigo Testamento, para João o Batista, no Novo, nós temos aproximadamente 400 anos. É o conhecido período interbíblico, em que Deus não usou nenhum profeta seu nesse período. Esse silêncio é rasgado com o profeta João Batista falando acerca de Cristo, acerca da sua vinda. Pois bem, mas nesse período de 400 anos surgiram várias religiões, qual eu destaco para você, e também seitas. Religião, por exemplo, o judaísmo. E entre eles, nós podemos destacar o quê? Os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. Eram grupos religiosos muito conhecidos do período de Cristo. Esses grupos eram conhecidos por sua formalidade, sua religiosidade, por pregar-lhe de forma rígida e engessada acerca da palavra de Deus. Ou seja, do Pentateuco, daquilo que tinha escrito e de mais alguns livros. No entanto, no cumprir, eles falhavam. Queriam que cumprissem, mas não cumpria. Por isso que Jesus, por várias vezes, chamou eles de hipócritas. Esses grupos eram grupos que conheciam bem da palavra de Deus, que tinham uma boa oratória, no entanto, faltava unção, faltava poder de Deus na vida deles. Diferente do que você viu comigo na lição passada. O ministério de Jesus foi sim um ministério cheio do poder de Deus. Tinha a palavra, tinha metodologias ali da parte de Jesus para ensinar o povo, como parábolas e outras comparações também, mas tinha acima de tudo poder de Deus. E esse poder era refletido na expulsão de demônios, cura dos enfermos e ressuscitar mortos. Coisa que esses grupos, a qual citei para você aqui, não podia fazer porque não era cheio do Espírito Santo. Esse era o retrato daqueles grupos religiosos famosos e de destaque do tempo de Cristo. Porém, dentro do contexto ao qual nós iremos analisar e estudar aqui, nós perceberemos que após a descida do Espírito Santo, que aconteceu em Atos 2, com aquela igreja, que pode ser considerada até hoje como o maior avivamento de todos os tempos, promovido por Cristo, esse avivamento ocorrido nestas igrejas, ou nessa igreja em específico, naqueles irmãos que estavam reunidos naquele cenáculo, cerca de 120 irmãos, há uma diferença grande daquele grupo que a partir de então surge como igreja para levar o ID do Senhor. Perceberemos ao longo da lição a diferença entre esses cristãos avivados e esses grupos religiosos que eu citei agora há pouco para você. Com isso, eu quero ler o nosso primeiro tópico, a qual tem por título o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, o chamado abrangente de Jesus. Segundo, a promessa é para todos os salvos. E terceiro, o engano dos sensacionalistas. Vamos entender cada um por parte. O primeiro subtópico fala que o chamado abrangente de Jesus, ou seja, a expansão, o tamanho desse chamado. Jesus veio salvar a todos, né? Jesus veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. Mas agora pega tua caneta e anota isso. Por quê? O chamado é abrangente. A promessa também é abrangente, mas há pré-requisitos
para você seguir, meu querido. Não é de qualquer jeito. E o primeiro ponto que eu destaco para você é que precisa arrepender-se e crer no Evangelho. Primeiro ponto, o ser humano precisa se arrepender dos seus pecados, confessar ele e deixar. E outra coisa, crer no Evangelho. Só acreditando na palavra de Deus, no que Jesus ensinou e deixou para nós, e se arrependendo, é que pode começar a fazer parte desta promessa. Segundo ponto que eu destaco para você é obedecer a Deus. Depois que eu aceito a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida e reconheço que sou pecador, então o meu segundo passo é obedecer. E você sabe muito bem que obedecer é melhor do que sacrificar. E qual é o terceiro ponto, Otoniel? O terceiro ponto é santificar-se. Hebreus, capítulo 12, o versículo 14, está escrito: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, meu querido, se você se arrepende, se você obedece e se você busca diariamente santificar-se, então você está apto para fazer parte dessa promessa. E que promessa é essa? A promessa do batismo no Espírito Santo. Esse é o nosso primeiro subtópico. Mas ainda nós temos o segundo subtópico. E o segundo subtópico fala que a promessa é para todos os salvos. Veja que coisa maravilhosa. E aqui eu te pergunto uma coisa. Aqueles 120 irmãos, ou aproximadamente 120, como o texto diz, eram cristãos ou não? Eram cristãos, eram salvos. Então, a promessa não é para aquele que está no mundo, mas para aquele que se arrependeu, aquele que confessou os seus pecados, aquele que está obedecendo e aquele que está se santificando. Então, se eu estou cumprindo esses requisitos, logo eu sou um salvo. Então, Deus manda a sua promessa para ele e faz cumprir como fez em Atos 2. Mas veja uma coisa muito interessante aqui, meu querido. Essa promessa não diz respeito apenas aos irmãos de Atos capítulo 2, mas para todos. Veja o que o apóstolo Pedro diz, depois que ele é cheio do Espírito Santo. Pedro está tão impactado, aquele Pedro tímido, nós não estamos vendo mais, mas estamos vendo um Pedro transformado, cheio do poder de autoridade. E então ele, cheio do poder de autoridade, ele diz o seguinte, olha, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Isso está lá em Atos, capítulo 2, versículos 38 e 39. E aqui fica claro, você não precisa ser um bom exegeta, nem um crânio em hermenêutica, para entender que essa promessa, aqui fica claro, Pedro está dizendo, essa promessa diz respeito a vocês, judeus de hoje, aos vossos filhos, ou seja, aos vossos descendentes, aqueles que estão longe, os judeus dispersos, e aí vem a melhor parte, que inclui eu e você, a todos quanto o Senhor chamar. E glória a Deus que Deus nos escolheu e nos chamou. Então essa promessa diz respeito a mim e a você. Com isso, analisaremos o nosso terceiro subtópico, que fala sobre o engano dos sensacionalistas. O que é o sensacionalista, Otoniel? O sensacionalista é uma corrente teológica reformada das igrejas históricas. Eu não vou citar aqui, por respeito, o nome delas, mas você que está me assistindo deve saber. Ou se não sabe, dá uma pesquisada no Google quem são as igrejas reformadas. E essas igrejas reformadas entendem da seguinte forma:
A sua teologia versa de que esses sinais do falar em língua e todos os sinais que são apresentados em Atos 2 foram apenas para os irmãos de Atos 2 e que não ocorreu fora disso, apenas em Atos 2, entenda muito bem isso. Nós, cristãos pentecostais, entendemos e somos continualistas. O que quer dizer isso, Otoniel? Nós acreditamos que os dons estão presentes nos dias de hoje, que essa promessa é para nós também e que nós fazemos parte do que está apresentado aqui por Pedro nos textos aqui onde eu apresentei para você em Atos capítulo 2, versículo 38 ou 39. Ou seja, todos esses dons, incluindo falar em língua, para nós cristãos pentecostais, está vigorando nos dias de hoje. Para os irmãos sensacionalistas, mais uma vez, terminou lá e foi exclusivo para os irmãos de Atos 2. Com isso, espero que você tenha entendido esse primeiro tópico e fica comigo aí que o segundo tópico vai falar sobre o dinamismo da igreja apostólica. Você vai agora entender a igreja antes do avivamento e depois do avivamento. Vamos para o segundo tópico. Meu amado irmão, estou muito feliz por esse trabalho nosso estar sendo divulgado e você é um dos responsáveis por isso. Eu te peço, deixa teu like aqui, não vai te custar nada. Se esse material tem te ajudado, se a nossa aula tem te incentivado a buscar mais o Senhor, deixa teu like. Se você é novo no nosso canal, você está assistindo nossa aula pela primeira vez ou pela segunda, não sei, eu te convido a conhecer o nosso canal e as nossas playlists e também conhecer as nossas aulas. Você verá que são aulas bíblicas baseadas na palavra de Deus. Então, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e assim fazer parte dessa família que é mais de 500 pessoas que faz parte desse canal para a honra e glória do Senhor. Como eu falei para vocês, o nosso segundo tópico tem por título O Dinamismo da Igreja Apostólica. Está dividido em dois subtópicos. O primeiro, a igreja nasce avivada. E segundo, a igreja depois do Pentecostes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tinha falado na introdução sobre o retrato dos fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Então esses grupos, que eram grupos predominantes do meio religioso, do seio religioso judeu, era um povo, meu querido, morto espiritualmente. Conhecia bem da Torá, das leis, mas era um povo também que conhecia do Talmud. Porém, não buscava o poder de Deus, não buscava a graça. É tanto que quando Jesus começou a curar, fazer prodígios e maravilhas, logo acendeu uma ira neles. Ora, esse homem é diferente. O que é que ele tem que nós não temos, né? Por assim dizer. Isso é a unção de Deus. É o Espírito Santo. É um ministério avivado. E o ministério avivado, meu querido, faz toda a diferença. Há uma diferença gritante entre aquele que tem um ministério avivado e aquele que não tem um ministério avivado. E eu não estou dizendo aqui que você não deva estudar, que você não deva se preparar. O apóstolo Paulo já falou isso para Timóteo. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que sabe manejar bem a palavra da verdade. Então, nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. Só que há um texto em Lucas que fala sobre o nascimento, o crescimento de Cristo, que eu acho muito importante e eu sempre levo isso para a minha vida. O texto diz que Jesus crescia em estatura e na medida que Jesus crescia na estatura, ele crescia em graça e em conhecimento. Ou seja, havia um crescimento equilibrado e na vida do cristão não deve ser diferente. Ele deve crescer de forma equilibrada no conhecimento e também na graça. Mas podemos perceber que em algumas igrejas, em algumas linhas reformadas, há um desequilíbrio de se crescer mais no conhecimento e se esquecer de buscar a graça de Deus para a sua vida. Aqui nós estamos ensinando para você e que você possa repassar para os seus alunos que esse crescimento tem que ser um crescimento
equilibrado, assim como Cristo também cresceu. Esse nascimento da igreja avivada, a qual o autor da revista se refere, o Elinaldo Renovato, ele parte do pressuposto que essa igreja surge a partir do quê? A partir do dia de Pentecoste. A festa de Pentecostes era a segunda mais importante para o povo judeu. É por isso que no texto da leitura bíblica em classe, você viu que nós falamos sobre vários povos que estavam visitando Jerusalém. Só é mais importante do que a de Pentecoste, a festa da Páscoa. Entenda isso, a festa da Páscoa vem em primeiro lugar e em segundo a de Pentecoste. Pois bem, a igreja, e se nós olharmos aqui como liderança da igreja, os apóstolos, antes do batismo, nós vemos apóstolos um pouco acanhados, um pouco à sombra do mestre. Se você começar a analisar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você pode ver que os discípulos, é claro que em Mateus 10, Jesus usa eles, envia eles para fazer a obra, e eles vão e fazem a obra, voltam contentes, felizes, mas há uma diferença de Mateus 10 para depois de Atos 2. E isso nós podemos perceber de cara, quando Pedro começa a discursar. O discurso do Pedro é um discurso de alguém ousado, cheio do poder, de autoridade, dizendo para aquele povo, olha, isso que vocês estão vendo aqui é o cumprimento do que está lá em Joel 2, capítulo 2, versículo 28 e 29. Isso que vocês estão vendo aqui é a promessa de Deus realizando. E se vocês quiserem isso, vocês podem fazer parte também, porque essa promessa diz respeito a vocês. Então nós vemos agora um Pedro cheio de Deus. E veja que coisa importante eu destaco para você. Um cristão cheio de Deus é um cristão ousado. Não ousado para fazer o que quer, mas ousado para fazer a obra do Senhor. Deus te enche com um propósito claro para você realizar a obra dele com proeza e com muita ousadia e autoridade da parte dele. Guarde bem isso no seu coração. Pois bem, meu querido, a igreja depois de Pentecoste é uma igreja avivada, renovada, cheia de Deus. E isso era necessário e é necessário para a igreja de hoje. Imagine se essa igreja não fosse cheia do poder de Deus, como ela suportaria tanta perseguição e tanta aflição como a igreja do começo, a igreja primitiva, passou. Você já parou para imaginar, ou pelo menos já leu um livro sobre a história do cristianismo? A igreja primitiva sofreu e sofreu muito com os imperadores romanos. Mas quanto mais sofria, quanto mais era perseguida, quanto mais era caluniada, quanto mais os servos de Deus se entregavam e eram mortos por amor a esse evangelho, mais essa igreja crescia. Sabe por quê? Porque a chama que ardia dentro deles, a chama do Espírito Santo, tirava deles todo o medo e colocava neles uma ousadia tremenda para pregar o evangelho e para conquistar pessoas, e saqueando assim o inferno e povoando o céu. Meu querido, que essa chama do Espírito Santo possa estar mais acesa do que nunca na tua vida para você fazer a obra do Senhor. E assim fazer como os irmãos primitivos, despovoar o inferno e povoar o céu. Oh, glória a Deus por isso. Eu quero destacar para você alguns sinais da igreja primitiva de Atos. Anote aí. Lá vem mais detalhe para você ficar mais afiado na palavra de Deus. A primeira coisa, havia batismo e conversão. Isso está lá em Atos, capítulo 2 e o verso 41. E o texto diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, primeiro ponto que nós destacamos dessa igreja primitiva: batismo e conversão. Segundo ponto dessa igreja primitiva: havia perseverança na doutrina e na comunhão. E hoje você percebe quantas igrejas que não tem mais doutrina, que está tudo aberto para o liberalismo. Mas a igreja primitiva começou com o quê? Com doutrina e outra coisa muito importante,
koinonia, comunhão entre os irmãos. Duas coisas que não podem faltar, que foi fundamental para a igreja primitiva e que será fundamental e continua sendo fundamental para a igreja de hoje: perseverança e comunhão. Não é apenas cumprir hoje e deixar de cumprir, perseverar cumprindo e perseverar em coinonia. O nosso terceiro ponto que nós destacamos dessa igreja primitiva, anote aí, é temor de Deus e maravilhas. Ora, se há temor de Deus, se há um reconhecimento do seu senhorio, Deus começa a agir no meio do seu povo. Atos capítulo 2 e o verso 43 diz: em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Será que o que não falta hoje para a igreja de Cristo não é o temor a Ele? Pode ser. Isso aí eu deixo para você refletir, olhando para o quadro que nós estamos hoje inseridos na igreja, não só do Brasil, mas do mundo. Quarto ponto que eu destaco para você e não poderia faltar na igreja primitiva era cuidado com a assistência aos irmãos carentes. E é nesse contexto que é levantado os diáconos para cooperar com os necessitados, enquanto os apóstolos estavam focados em trazer a palavra de Deus. Com isso, vamos para o nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico tem por título: um ministério ungido para os dias atuais. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, na unção do Espírito Santo, autenticado por Deus, e terceiro, glorifica a Cristo. Pois bem, como eu falei para vocês, nós acreditamos na continuidade dos dons. Sendo assim, nós cremos que o servo de Deus, a serva de Deus, cheia do Espírito Santo, ela pode, através do Espírito Santo que habita dentro dela, expulsar demônios em nome de Jesus, colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados, através da palavra de Deus ganhar alma para Cristo, porque nós acreditamos que esses dons continuam na atualidade. É por isso que nós falamos para os irmãos: irmãos, busque ao Senhor, peça a Deus para que Ele lhe encha, para que você possa fazer a obra dele com poder e autoridade. Porque Jesus disse aos seus discípulos: eu vos dou poder e autoridade. E chamando ele os 12, Mateus 10, deu-lhes poder e autoridade. Essa autoridade, esse poder, Deus também te dá para você fazer a sua obra. O nosso segundo subtópico, que fala sobre autenticado por Deus, fala justamente disso, de ter um ministério autenticado por Deus, e essa autenticidade pode ser percebida através desses milagres que te seguirão, meu querido. Entenda uma coisa, mais uma vez ressaltando: a homilética é bom, a exegese é bom, a hermenêutica é bom, tudo isso faz parte e te ajuda na ministração, na elaboração de um sermão. Quantos e quantos filósofos, pessoas conhecidas, nós não sabemos, que tem uma boa oratória e uma boa retórica, que falam que você chora, se emociona. Mas aquilo ali é algo apenas através e produzido do conhecimento que ele teve da oratória. O choro de arrependimento, a cura, a pessoa liberta, isso só pode ser por meio de Deus e do Espírito Santo que habita em você. Então, meu querido, una todo esse conhecimento acadêmico que você tem, o que você está buscando, com o Espírito Santo que habita dentro de você. Faça esse combo, por assim dizer, e use na obra do Senhor sem limite. Deixe o Senhor te usar. O pecado de muitas igrejas foi ter um ministério técnico, tecnicista, né? Formalista. Lembra do tempo da reforma? Sola Escritura, sola Deo Glória, tanto sola e esqueceram do solas Espíritus, que não é mais e nem menos importante do que os demais,
mas que está no mesmo pé de igualdade. Porém, muitos reformadores esqueceram e assim produziram igrejas como você conhece, que não busca ou que não tem esse entusiasmo de buscar a unção de Deus, como foi os irmãos primitivos. Porque Deus fez a promessa que em pouco tempo enviaria. Eles foram para o cenáculo e ficaram aguardando. Oh, glória a Deus. É aquela coisa, né? Eu sei quem fez a promessa e eu sei que Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez na minha vida. Se Ele disse que enviaria um Consolador, que era igual a Ele, que ficaria conosco, então eu vou aguardar aqui. E essa espera foi realizada, foi cumprida com grande poder e grande glória para aqueles que estavam aguardando ansiosamente a vinda do Espírito Santo. Meu querido, se você tem buscado, se você tem chorado, pedido a Deus, não desista. No dado momento, na hora certa, né? A gente sempre fala, no momento exato e na hora certa, na plenitude dos tempos ou do tempo, Deus chegará na tua vida e te dará aquilo que você está pedindo. Não desista de pedir a Deus. Senhor, eu quero ser cheio. Me usa tremendamente na tua obra. O nosso último ponto, meu querido, é glorificar a Deus. E aí eu vou emendar esse primeiro e segundo subtópico nesse último. Depois de você saber que o ministério é acompanhado e autenticado através desses prodígios e maravilhas que foi na igreja primitiva e que acontece ainda hoje. Depois de você pedir a Deus e Deus te dá, não se vanglorie. Não se torne um orgulhoso. Saiba que tudo aquilo que Deus te deu para serviço e para a obra dele. Nada é seu. Você é mordomo e como mordomo, cuide dos dons que Deus te deu. Deus te deu para uma grande obra. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10 e o verso 31, ele diz, olha, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você venha fazer, seja para a glória de Deus, para exaltar o nome dele. Lembre-se do que sempre eu falo, você está aqui cumprindo a função, a missão do holofote. O holofote não clareia a si mesmo, mas a outrem. Você está aqui para apresentar Cristo para o mundo. Cristo é o foco principal da sua mensagem e não você. Meu querido, espero que você tenha aprendido bastante com essa aula e que você tenha entendido que para a Igreja de Cristo continuar hoje, sobreviver nesse mundo, precisa sim de um avivamento verdadeiro. Buscar esse avivamento verdadeiro. A igreja primitiva só sobreviveu, só teve êxito perante as dificuldades e aflições e perseguições porque estavam cheias do Espírito Santo. E a igreja de Cristo hoje só sobreviverá se ela estiver cheia do Espírito Santo. Forte abraço e te aguardo na nossa próxima aula. Fique na paz.